pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Fico feliz aqui de receber meu grande amigo Adriano Siri. Oh, Adriano, Verdade. palmas, cara, Puxa, que coisa palmas. boa, que coisa boa. Eu gosto de palmas. Quem não Com gosta? certeza. Adriano, muito obrigado. Adriano, Siri, vamos lá, vou Claro, deixar claro, todo mundo claro. conhece como Siri. Siri, muito obrigado pela presença, é muito bom estar aqui com você, tá? Muito obrigado, cara. Eu sou muito fã de vocês, vocês não têm ideia quanto que eu sou fã de vocês. Vamos lá, vamos por partes. Quem é Adriano Siri? Pois é, cara, você sabe, você me mandou essa pergunta, e a gente não consegue dizer, né? Ou a gente vai muito profundo, ou dá uma passada. Eu sou um ator, eu sou arquiteto, e eu pretendo ser um monte de outras coisas. Por exemplo, eu escrevo, eu estou com projetos de trabalhar com voz, um projeto que depois eu te conto um pouco melhor. Mas, acima de tudo, sou pai, pai de duas crianças, um que vai fazer 20, uma que tem 17. Vai ser sempre criança. Que vão ser sempre criança, sabe como é isso? Lindas, sou parceiro dos meus colegas de grupo, sou namorado, sou amigo, muito amigo da minha ex-mulher, Adriana Nunes, minha colega de vida, minha companheira de vida. Então, cara, sou filho, pô, minha mãe, tivemos um almoço ontem tão feliz. Então, é isso, cara, eu sou uma pessoa bem normal, como todo mundo, cheio de dúvidas, cheio de vontades, procurando realizar da melhor maneira possível o que me é proposto. Bacana, bacana. Me diz uma coisa, de onde surgiu a ideia de você virar ator, ser ator? Picarelli, isso foi muito espontâneo, cara. Eu estudei arquitetura na UNB, né? Me formei arquiteto. Na faculdade de arquitetura, a faculdade de arquitetura, isso foi em 86, tá? Eu entrei em 86, saí em 92, final dos anos 80, portanto. Era muito efervescente, muito efervescente. Então, a gente fica lá, é vizinho da faculdade de comunicação. Então, primeiro, você conhece muita gente da comunicação, futuros jornalistas, futuros publicitários, enfim, cineastas, né? Lá fiz alguns amigos dessa área. E na própria faculdade de arquitetura, tudo é muito artístico. Tem gente que me pergunta, aquele tipo de pergunta que não dá para... que a gente não consegue responder, né? Que é assim, teria sido melhor você ter feito artes cênicas em vez de arquitetura? Falo, bom, primeiro não tem como responder porque eu não fiz arte cênica, eu fiz arquitetura. E segundo, eu considero a arquitetura um curso assim, que te dá uma visão humanística muito grande. Certo. Então, assim, a percepção do espaço, o homem é o centro das atenções. O homem, né? O ser humano, né? Você aprende a compor espaços ou a propor espaços ou formas, tudo em função do homem. É tudo claro. Em função do homem. Então foi muito legal para mim fazer arquitetura. E lá, muita gente da música, então eu já estudava sax, comecei a tocar, tive banda. Inclusive, bom, naquela época, um cara que foi meu sócio, inclusive Paulo Coelho, era guitarrista de uma banda chamada Arte no Escuro. O André Miller, baixista da Plebe Rude, eu conhecia desde aquele tempo. Então, é muito efervescente. Naquele momento, eu tocando e tudo, comecei a fazer locução. Eu antes de ser ator e tudo, eu trabalhava com locução para o pessoal da comunicação. Comecei a fazer umas coisas. Até entrou no ar um dia desse no Instagram, um perfil chamado Histórias de Brasília, do João Carlos Amador, que faz um trabalho de pesquisa muito legal. Ele achou um comercial meu de 1994. Uau. Eu nem fazia teatro nessa época. Comecei fazendo publicidade, e aí
entrei numa banda em que o Vitor Leal, meu parceiro de Melhores do Mundo, tocava bateria, eu tocava sax e cantava, e não ao mesmo tempo, porque o saxofone não permite que a gente toque e cante ao mesmo tempo. Claro. Acredito que você saiba disso. Mas, enfim. Aí me apresenta, aí a gente fez uma banda de humor e nos aproximamos do que era o grupo A Culpa é da Mãe na época, e com isso nos juntamos e, cara, foi assim, foi completamente espontâneo, foi assim, foi um caminho onde Foi eu não... encaixando. Foi, sabe, quando a gente está com 20 anos ali, com 20 e poucos anos, que a vida vai te jogando para lá, para cá, e você vai permitindo. Então, eu exercia arquitetura, eu trabalhava no escritório de arquitetura, mas já ia fazendo minhas coisas, eu tocava, comecei a fazer comercial, aí fiz uma oficina de teatro, e aí, de repente... o teatro e a comunicação, porque eu também fui comentarista cultural, trabalhei na TV Brasília e tudo, a comunicação me chamou. E a arte, né, as artes cênicas e a comunicação. Então, para mim, esse foi um caminho muito espontâneo. Ai, que bacana. Eu não sabia que você tocava sax. Não, coisa boa. Eu digo que eu sou saxofonista. Perdão, saxofoneiro. Saxofoneiro. Porque ele às vezes não gosta muito de mim, mas eu pego de vez em quando ainda, brinco. É muito bom, né, gente? Quem toca um instrumento nunca tá sozinho, né, cara? Você tá sempre com a música ali. Então você falou da Culpa da Mãe, que começou com Culpa da Mãe. Me conta como foi esse processo para os Melhores do Mundo. Como é que surgiu os Melhores do Mundo? Bem, o que aconteceu quando... Eu vou falar um pouquinho antes de eu entrar, tá? Lá em 1992 e 93, por aí, Culpa da Mãe era a Adriana Nunes, o Helder Rodrigues, Ricardo Pipo, que permanecem até hoje. Sim. E tinha a Madelon e a Madeleine Cabral e o Rudinei Silveira. Passaram por esse grupo, como participações, o Claudinho Falcão, grande artista, não está mais com a gente. O Cláudio Falcão, passou o Guiba, o Ribamar Araújo, passou o Léo Hernandes, passaram algumas pessoas legais da cidade. Então, esse grupo, o que acontece? Em 1994, por aí, a Adriana sempre foi meio a diretora, né, uma líder do grupo. Assim. A Adriana sentia falta de mais textos e convidou o Giovanni. Sim. Aí o Giovanni chegou no grupo. Quando o Giovanni chegou no grupo, houve um certo incômodo, me parece. E aí, Rudinei, Madelon e Madeleine abriram mão de participar do espetáculo. Parece que foi isso, eu não tenho os detalhes, claro, porque eu não estava na estrutura naquele momento. E aí, o Giovanni entrou. Logo depois... O Vitor entrou justamente por causa daquela história que eu te falei, de uma banda engraçada que nós tínhamos, chamada Os Wallaces. Então, o Vitor entrou. Aí, imediatamente depois, eu entrei. Então, a minha estreia foi em 21 de abril de 1995, no que hoje é Teatro Plínio Marcos, e a época chamava-se Casa do Teatro Amador. Sim. Ali aquele cilindro branquinho, perto, um pouco acima da torre de TV. E quando eu entrei, a gente considera a data de fundação dos Melhores, porque ninguém mais saiu, ninguém mais entrou. E você foi o último, né? Eu fui o último a entrar. Aí, o que aconteceu? No ano seguinte, em 96, o nosso produtor, que era o James Festercipher, ele não estava afim de viajar. Ele gostava da coisa que o grupo se mantivesse mais em Brasília. E aí também houve mais uma ruptura. Ele ponderou que queria ficar com o nome, A Culpa é da Mãe. E aí nós falamos, tudo bem. Então, a partir de agora, a gente cria outro nome. E criamos a Companhia de Comédia dos Melhores do Mundo, que foi um nome que pegou. Ótimo, né? Mas quem teve essa ideia? Porque é um grupo, um nome muito forte. Muito Os forte. Melhores do Mundo. Né? A gente estava em cartaz, olha, a gente fez uma viagem. Nessa época, a Adriana também estava um pouco distante da companhia, do grupo, porque ela ainda estava casada com o James. Então, ficou aquela situação, ela queria estar com a gente no palco, mas o James estava optando por outro caminho, né? Então, nós cinco, eu, Vitor, Giovanni, o Helder e Pipo,
em 96, entre setembro e outubro, fizemos uma viagem de 40 dias pela Europa. Alugamos uma vanzinha e fomos embora. Cara, rodamos muitos países, foi memorável. Conhecimento, só para conhecer. Só para conhecer. E foi muito legal, porque a gente... Você vê, foi no ano seguinte que eu entrei. Então, éramos amigos aí de algum tempo, mas... realmente... Juntaram, né? Foi muito forte. Nos 40 dias, né? nos aproximou muito. Quando nós voltamos, teve essa coisa do nome, essa encrenca aí, a gente falou, cara, bicho, a gente tem que ter um nome forte. E aí a gente bolou uma coisa assim do tipo, tomando uma cerveja, né? Aqueles que é a mesa de bar. Cara, a gente podia dizer... O briefing, fizeram um briefing. A gente... Fala 3, 4. Mais ou menos. Mas aí chegou numa hora que foi assim, a gente precisa ser... A gente pode dizer que a gente é a melhor companhia de comédia do mundo. Aí a gente falou assim, sim, mas a melhor companhia de comédia do mundo não tem um nome, fica uma coisa muito, muito longa. Então vamos chamar Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. Cara, na hora, falou assim, gente, mas nego vai sacanear, porque não é possível. Aí a gente chegou à conclusão, porque justamente é uma piada, claro. O nome é uma piada, claro, Os Melhores do Mundo. E aí a gente foi vendo, é bom porque vai ter Copa do Mundo, ou quando algum atleta, ou quando alguma equipe que realmente toda hora se fala os melhores do mundo estarão falando disso, daquilo, os melhores do mundo se apresentarão, e a gente vai estar na boca das pessoas. E de fato o nome pegou, né, cara? O nome pegou, assim, é um nome muito bom, é um nome... Naturalmente é uma piada. Uma vez ou outra alguém já perguntou, vocês se acham mesmo melhores do mundo? Que absurdo! A piada era uma piada, cara. Foi assim, então foi... Muito legal, muito legal. Que bacana. Agora me diz uma coisa, Siri. Qual foi o ponto de virada? Quando é que vocês perceberam que os melhores do mundo... Porque vocês são um sucesso nacional. Isso é muito bom. E eu pode ter certeza, eu sou muito fã de vocês. Já falei isso, vou falar várias vezes isso. Quando é que foi o momento? Eu vou te falar uma coisa, né? Eu estava em cartaz no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu ficava final de semana com Comunitar. E eu lembro que, às vezes, vocês ficavam na terça e na quarta, aí eu ia dar um mergulho, na praia ali, que era Teatro Ipanema, via o Pipo, eu vi o Éder, eu falei, cara, como assim? O Giovanni também estava lá. Como é que... Vocês estão aonde? Vocês estão aqui. Falei, cara, que legal, fico muito feliz de saber que vocês estão aqui no Rio de Janeiro. Isso eu estou falando, foi em 95, 96, exatamente, 96. Eu não lembro, não sei se vocês estavam com sexo ou... Não, foi Tira, Adrenalina em Combustão. Exatamente. A peça Sexo nem existia nessa época. Nessa época não. Que bom. Então eu não quero atropelar. Mas em que momento vocês pensaram, que vocês perceberam que Os Melhores do Mundo começou a... Opa, virou a chave. Quando foi isso? Tem um ponto bem claro. Na verdade, como eu já te falei, nesse período nós acreditávamos muito no grupo. Claro. Nós desde sempre acreditamos muito no grupo. E apostamos nisso justamente com essas pequenas temporadas. Essa temporada do Rio, que você está falando especialmente, que foi em janeiro de 96, foi um fracasso retumbante, cara. Foi assim, a gente abria a cortina, tinha 6 pessoas no Teatro Ipanema. Teatro Ipanema, um lugar maravilhoso, um espaço fantástico. Ali na praça, né? Pertinho da Praça Nossa Senhora da Paz, né? Na verdade, na Vinícius, né? Vinícius de Moraes. Lá foi o nosso debut no Rio, sim, né? A gente entrou pelo Teatro Ipanema. Mas não deu certo. Não, foi um fracasso, sim. Então, mas a gente fez essa temporada. Aí voltou para Brasília. Aí trabalhava em Brasília com sucesso, né? O grupo sempre foi sucesso. Aqui vocês já estavam enchendo teatro há muito tempo. Assim, desde o começo, não? O grupo sempre foi sucesso. Antes de eu entrar, A Culpa é da Mãe já era um sucesso, né? Isso foi se adensando e se, digamos assim, se cristalizando cada vez mais. Aí, cara, nós fomos indo e começamos pequenas temporadas. Então a gente
foi fazer São José do Rio Preto, a gente foi fazer Belo Horizonte, a gente ia saindo. Fazia uma divulgação, começou a dar resposta, fazia sucesso, era legal. Teatros pequenos, 230, 300 lugares, né? Insistimos no Rio, insistimos em São Paulo, mas foi em 2006, portanto, Uau. 10 anos depois que é desse episódio. A gente fazia temporadas fora, já fazendo sucesso, mas casas, como eu te falei, por exemplo, Procópio Ferreira, em São Paulo, 350, 400 lugares, legal, casa lotada, ótimo, e a gente fazendo sucesso nessa dimensão. Em 1996, perdão, em 2006, nós fomos ao Jô Soares pela segunda vez. Não tinha, o YouTube estava engatinhando, cara, assim. E nós fizemos o Joseph Klimber. Eu ia falar exatamente isso. Apresentamos a cena do Joseph Klimber com o Helder e com o Pipo, né? Apresentamos mais de uma cena, Sim. Nós apresentamos 3 cenas naquele dia. Mas o Joseph Klimber, ele não ia entrar, ele não ia ser apresentado. Nós levamos 2 outras cenas. As cenas do assalto, dos erros de português, e uma outra cena. E não sei se foi a invenção do futebol, acho que foi, não tenho certeza. Mas, enfim, o Willem, que era o diretor do programa, do Jô, ele de tarde, na passagem, né, nos ajustes, a gente passou as 2 cenas, ótimo. Aí ele falou assim, vocês têm mais alguma cena para apresentar? Temos. Tá, porque se der, pode ser que a entrevista, que a coisa flua e que a gente peça. O que vocês podem fazer? Vamos fazer o Joseph. Aí o cara, então faz aí pra gente ver. E quando a gente fez, quando os meninos fizeram, o Helder e o Pipo, você sabe bem como é televisão. A gente está aqui e aqui tem 30 pessoas. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, acho muito chato fazer humor para TV, porque as pessoas estão trabalhando, estão focadas naquilo, então elas não ficam rindo. Então, é meio difícil, você sabe disso. Sei, claro. Você sabe bem disso. É quase que, assim, a gente que está acostumado com teatro, que você faz a pessoa rir, ou se não riu, no dia seguinte você muda a piada e tudo. Na TV é muito frio, né, cara? É muito frio. Você tem 30, tem 6 câmeras, tem não sei quantos operadores, tem não sei quem, tem cenógrafo, todo mundo assim olhando. Cara, e o Joseph, quando foi apresentado no ensaio, só para a equipe, cara, os caras riram demais, velho. A equipe. Isso foi um termômetro. Foi. Né? É um termômetro. E aí o Willem falou: essa cena vai rolar. Essa é uma das que vai rolar. E, de fato, quando rolou, naquela mesma noite, o Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes, que tinha um blog chamado Jacaré Banguela, em Cuiabá, esse cara morava, hoje é um grande amigo nosso, estava nos Estados Unidos. O Banguela gravou no videocassete, naquela época, gravou no videocassete, e ripou e jogou no computador. Tirou, botou no computador e publicou no site dele. Deu crédito e publicou no site dele. Cara, aquilo foi assim, o que se chama de viralizar, foi uma das primeiras grandes viralizações, porque a gente recebia por e-mail, cara, às vezes eu recebia 5 vezes por dia, gente que nem sabia, uma vez que eu não estava, por exemplo, na cena, não sabia que era do grupo, dos melhores. Vocês já viram isso? Você já viu isso? Olha que maravilha. Até que um dia, nós em cartaz, isso aconteceu, aí nós estávamos em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, com a peça Misticismo. Quando terminava a peça, todo mundo aplaudia e começavam, Joseph. Aí a gente falou, cara, vamos pro Canecão, vamos fazer Canecão, vamos arriscar. E fizemos 2 terças-feiras no Canecão. Anunciamos para daqui a 3 meses, conseguimos fechar. 1 mês antes, já estava esgotado. 1 mês antes da primeira... Então, cara, em matéria de sucesso foi o ponto de virada. Foi o ponto de virada. Nossa, que legal. Bom, vamos lá. O que é necessário para melhorar o ramo do teatro? Vou falar de Brasília.
O que você... Por exemplo, a próxima pergunta é um conselho por um ator iniciante. Então vamos lá, vamos ver o Teatro de Brasília. Eu vou ser muito sincero com você. Siri. Tem os irmãos Guimarães, infelizmente, né? O Hugo foi embora, agora o Hugo Rodas e tal. Foi uma tristeza geral, né? Isso não tem a dúvida. Os irmãos Guimarães, tem um ou outro ator aqui que se desponta e tal. O que você como você enxerga? Porque vocês são... tem um humor, né? Vocês, posso falar que tem o concorrente de vocês, que é o G7, né? Sim. Que colegas, G7. Uma ou outra companhia de humor legal, os Sete Belos são ótimos. Sete Belos, exatamente. O que você acha que pode melhorar o ramo do teatro aqui em Brasília? Bom, primeiramente, cara, nós precisamos de espaço, né? A forma como a cultura é tratada pelo governo mostra muito qual é a relação humana desse governo, né? Então, nós temos um teatro nacional fechado há 10 anos, praticamente, é muito triste. É triste. Assim, é triste. Nós acabamos, sem ser a última outra, semana retrasada, nós fizemos Uberaba e Uberlândia. Em Uberlândia, o Teatro Municipal é um teatro também de Oscar Niemeyer, é um teatro para 750 pessoas e funciona todo vapor. Em Uberlândia, cara, que não é nem a capital de Minas. Assim, um teatro de 750 lugares. Nós não temos isso aqui. Os teatros particulares, vamos lá, bancários, que estão até fechado, Unip, são teatros, o CAESB, que a gente tem feito em Águas Claras, são teatros de 400 para 500 lugares. O SESC tem um papel muito importante, diga-se de passagem, é importante observar isso. O SESC tem as melhores salas hoje no Distrito Federal. O SESC do Gama, o SESC de Taguatinga, o SESC da Ceilândia, o SESI em Taguatinga, perdão, e o Teatro Garagem do SESC, que é um símbolo. Esse né? é um símbolo, né? Porque eu lembro que tinha lá o jogo de cena, né? Sim, que feira de música e jogo de cena. Terças-feiras, se eu não me engano, terça-feira começou. Isso, não sei se... E quem apresentava era o Pipo, né? Na verdade, como é que foi esse processo? Quem apresentava era o Alexandre Malta. Alexandre Malta, exato. Alexandre Malta, que, enfim, iluminador, hoje ele mora na Austrália, trabalhando com iluminação. Enfim. E o Helder e Pipo, eles eram tão frequentes num negócio chamado Desafio da Noite, que era o Alexandre Malta propunha uma parada e as pessoas da plateia se ofereciam para fazer. Exato. E o Helder e Pipo faziam tanto que a produção, o James e tal, chamou. Foi quando... Ali é o berço da Culpa é da Mãe. Porque a Adriana tinha um grupo chamado Caricaturas e frequentava muito o jogo de cena e via os dois em ação, convidou-os para integrar e começaram a Culpa é da Mãe. Esse é o berço da coisa. Mas voltando à coisa, nós precisamos primeiro de espaço. É preciso que seja levado a sério isso. Claro. Né? E precisamos... Até acho que esse secretário... Eu gosto do Bartô, acho ele um cara empenhado. Sim. É sempre muito difícil a política, porque sempre você está fazendo uma coisa, tem sempre alguém que acha que aquilo não deveria ser feito ou que pode melhorar. Sim, eu acho que o trabalho dele está legal, ele é um cara que cumpriu e está cumprindo com os fundos de apoio à cultura, os FACs. Claro. Acredito na importância disso, sinceramente. Sim. Porque é necessário, né? Picarelli, pelo seguinte, cara, a arte é o nosso grande reflexo. É o grande reflexo do ser humano. É a principal maneira de você se comunicar, se mostrar como ser humano. Então, o artista, ele reflete, ele não é só ele é a sociedade. Pelo menos aquele pequeno cosmos dele, ele representa isso. O que acontece? A minha arte é sabidamente comercial. Tem muita gente que tem interesse em pagar, e isso me mantém. Agora, tem muita gente que faz arte de muita qualidade que não tem um viés comercial. Mas essa pessoa precisa, porque a sociedade precisa dar. Então, esse cara precisa executar
a arte dele. Ele precisa conseguir. E os fundos de apoio são necessários, cara. Porque tem gente que a arte não é necessariamente comercial. Tantos artistas plásticos, tantos músicos, tantos... Assim, a nossa cultura, por exemplo. Se a orquestra sinfônica dependesse de gente para ir lá pagar, não ia. Assim, lamento. E é uma coisa espetacular, maravilhosa. O maestro Cláudio Cohen, que está à frente há alguns anos, é um cara que tem um trabalho muito sério na coisa da curadoria musical, da opção de como ele conduz. Então, por exemplo, a nossa orquestra sinfônica, se for depender de bilheteria, infelizmente, as pessoas não têm essa educação. Eu não estou dizendo que o povo é burro, pelo amor de Deus, não é isso. Assim, nós não fomos acostumados com esse tipo de expressão artística, que é uma orquestra, uma música de orquestra. Então, mas é fundamental, é fundamental. Quando as pessoas vão, elas ficam maravilhadas. É um trabalho de formação de público, é um trabalho de perpetuação da obra, da música. Então, os fundos, eles precisam existir. Então, assim, o que é interessante? E aí muda naturalmente, aí você acaba tendo que falar de governo. Tal. Muda. É claro que o viés que um governo dá, ou um secretário com um aval, naturalmente, do governador, ele visa atingir determinados artistas ou situações. E é claro que isso, quer dizer, o dinheiro que entra para um ou para outro e como isso vai ser usado, a gente nunca vai saber. Mas é fundamental que haja apoio para os artistas. Porque é básico para até para a nossa qualidade de vida. Isso é verdade. Você falou do espaço, né? Ou seja, revitalizar, sei lá, dar um jeito de o Teatro Nacional funcionar, pelo amor de Deus, são 10 anos parados. Sim. Talvez aumentar a quantidade de teatro ali pela periferia, não sei. Com certeza, né? Isso é uma coisa boa. E uma coisa que a gente não tem aqui, que eu vou falar e você vai ouvir. Pois não. Tradição. E vocês, melhores do mundo, vocês começaram a mudar essa coisa em Brasília. Sim. Porque você pega a gente que tá famoso em televisão, vem pra cá, lota, final de semana, um final de semana, 2 finais de semana, lota, o teatro lota. O cara acha de ganhar dinheiro e vai embora. Isso. Normal, faz parte. Faz parte. Aí vocês não, vocês estão aqui e vocês, eu posso ter certeza disso, vocês lotam 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6... E é difícil, eu não lembro de vocês com casa vazia, ou metade. Eu não juro por Deus que eu não lembro. Então, assim, é a importância dos melhores do mundo em relação ao teatro, da tradição do teatro brasiliense. Por quê? Não tinha antes a tradição. Não. Eu fiz teatro aqui, eu ficava 4 meses em cartaz e um final de semana, sábado e domingo. Sábado familiares, domingo público, e a gente não conseguia viver de nada, não tinha dinheiro. Sim. Né? Sim. Então isso é importante a gente, você falou, né, do fundo, isso é extremamente importante, o FAC, né, Fundo de Apoio à Cultura, aquela coisa toda e tal. Eu acho que é importante, né, eu acho que essa situação que a gente está vivendo não é uma coisa confortável pro artista em geral. Para quem está começando agora no teatro, um ator iniciante, qual é o conselho que você daria? Bom, eu acho que quem está começando precisa de 2 coisas. Ver e fazer. Ver e fazer. Ver e fazer. Então, é preciso que você veja o que está sendo feito. É preciso que você esteja atento. É aquilo que a gente estava falando um pouco antes. A arte, ela tem um poder de abrir a nossa cabeça, cara, de expandir a nossa imaginação, o nosso horizonte. É muito bom, por exemplo, infelizmente, assim, isso acontece muito quando a gente vai para o exterior. Você vai para o exterior, você assiste os musicais, você visita os museus, as próprias lojas de arte, você sai de lá com tanta ideia na cabeça, cara, com tantas perspectivas, é tão bom. Então, eu acho que a pessoa precisa assistir, ver frequentar. E não é assim, eu sou ator, eu vou ao teatro ou vou ao cinema. Não, vá a uma galeria de arte,
Veja as cores, veja como um artista trabalha isso, vê uma exposição, vá a um sarau, por que o cara declama tal coisa, o que está sendo lido, o que está sendo falado, de que maneira. Isso tudo nos abre muito. Então, acho que é muito importante para o ator, artista de uma forma geral, mas para o ator que a gente está falando aqui, é ver, é assistir, é acompanhar, conhecer as pessoas. E a outra coisa é botar a cara, bicho. Nunca está pronto. Nunca tá, Picarelli, você sabe disso, cara. Nunca tá pronto. Tá pronto, agora eu estou preparado. Agora eu tô... Tá pronto tá nada, cara. Pau na máquina, bicho. Tempo, vai lá, se junta. A minha experiência é de grupo, portanto, eu recomendaria, sim, se junta. Sabe? Um cara que acha que ele é bom de teatro, que ele é bom ator e tal, se junta com um que escreve bem. Se junta com outro que sabe, que gosta de música, que vai fazer a trilha. Daqui a pouco forma-se um grupo. Um grupo é forte, cara. Um grupo é forte. Conhece mais gente, tem mais... Né? Você vê nos melhores do mundo. Cada um tem sua característica. O Hélder é uma bomba de carisma. Assim, todo mundo adora o Hélder. O Hélder entra no palco, as pessoas riem. Se ele ficar parado. Se ele ficar parado olhando para a plateia, as pessoas riem da cara dele. Entendeu? Então, entretanto, se você perguntar se o Hélder tem vontade de fazer carreira solo, ele nem pensar. Assim, ele sabe... Primeiro que ele gosta, a gente gosta no nosso trabalho. Claro. Naturalmente que um ou outro pode fazer suas experiências de stand-up e vai fazer, e é muito saudável isso. Mas assim, não tem ninguém que seja assim, isso aqui está sendo uma escada para eu agora fazer... A gente não quer isso. A gente sabe da força que um dá para o outro e da importância de um, sabe? Mesmo, aquele cara ali não é tão engraçado, o Siri não é tão engraçado, não tem problema. A gente sabe da importância do Siri na companhia, por que ele está ali, né? Então eu sugiro que quem está começando, faça, bota a cara, faz, experimenta, erra. E bota a cara. Isso tudo que você falou, desculpa. TV, teatro ou cinema? E por quê? Cara, teatro porque são 27 anos, né? Teatro. Você já fez TV? Fiz TV, fui contratado a Malhação. Né? Fez cinema? Fiz cinema muito, fiz muito. Então, dos três, teatro. O teatro é o nosso caminho, né, cara? É o meu caminho, assim. Não é que eu não goste, tá? Mas o teatro tá na mão. O teatro tá na mão. É o seguinte. O teatro é a Vera, né? Se você errar, acertar... Por exemplo, se você errar um texto no teatro, né? A coisa tem que, de uma certa forma, passar por cima. Na TV, no cinema, você corta, valeu, tudo bem, deixa pra lá. Como é que... Porque o teatro é a Vera, né? O teatro é pra... Exatamente, o teatro tá valendo. Nós, assim, o que acontece? Por isso que a gente fala da pessoa fazer, começar. A gente tá... O grupo completou 27 anos de carreira, cara. A comédia te dá um monte de facilidades, né? Você pode... O erro vira uma ferramenta poderosa. Né? Errar é bom na comédia. Sim. Né? Não o tempo todo, claro, naturalmente. Mas o erro é bom. Então, o teatro é o seguinte, a gente domina. Eu domino. Assim, conseguiu a pauta, fechou uma pauta no teatro, foi lá, a gente sabe... Eu sei o que é um cenário, uma luz, o som, eu sei aquele processo, eu sei o que é um texto. A TV e o cinema não estão na minha mão, não estão na mão da gente. Assim, eu estava conversando com um dia desses sobre cinema e tal, até com uma amiga minha que é diretora e eu falando mal de cinema. Falando mal, não, brincadeira. Mas assim, o cinema... Tem atores muito experientes que estão lá esperando para filmar, aí vai rodar, beleza, vai rodar, posiciona a câmera, aí ele chega para o diretor e fala assim, você quem? Que lente está usando? 75, beleza. Então, com isso, ele sabe o tamanho do enquadramento. Então, não adianta ele bater o pé, ele sabe que ele está aqui, ou que ele está aqui, né? Então, o cinema, a luz... A trilha, tudo passa longe do nosso domínio. Você como ator, sim, sabe disso. Assim, no teatro, não. Eu tô aqui, cara, eu sei tudo que está acontecendo e o que está sendo entregue.
O cinema, quando editarem e montarem aquilo, você vai falar, ué, sou eu. é isso aí, foi isso que a gente fez. Pior que é pura verdade. Então é por isso. Uhum. Sai da nossa mão, eu acho, sabe? E o teatro está na mão. Maravilha. Você também é roteirista. Sim. Como é que é esse processo de criação de personagem? O que você está fazendo agora atualmente, assim, em relação à escrita, né? Porque você está o tempo todo lá né? Eu ia falar na frente das câmeras. Você está na frente do teatro ali, né? Do público. Do público ali, vamos dizer. Você está fazendo um movimento e tal. Ok. O personagem, ele vem. Como é que funciona? Assim, eu sei como é que funciona. Explica. Eu quero saber como é o seu personagem que você cria, como é que ele aparece para você. Como é que é o processo, o passo a passo, né? Não é somente uma cena, seja como for. Esse aqui vai ter uns tickets aqui. Como é que é esse processo? Fala pra gente. Bom, para mim, esse sempre foi um processo muito intuitivo, tá? Ótimo. Eu não tenho uma fórmula. A única coisa que eu preciso é de um mergulho. Eu preciso de um mergulho. Entrar mesmo. Pô, podia ter te trazido, cara. Eu tenho um livro, um livrinho de contos, são 10 contos infantos juvenis, em que são contos curtos, todos eles têm um quê de fantástico, que acontece sempre uma coisa assim. E foi preciso mergulhar. Assim, eu não consigo, não é tipo assim, beleza, então tá, me dá um papel aí, vamos bolar aqui, o cara. Não é assim. Aliás, em tudo na vida, né, cara? Se a gente para pra pensar, fala assim, preciso emagrecer, preciso comer melhor, não é no dia seguinte. Tudo passa a ser um processo. É tudo um processo em que você se convence daquilo e aquilo vai virando uma coisa palpável, verdadeira para você. O processo de criação de texto, para mim, é muito isso. Eu preciso entrar, cara. Eu preciso me comprometer a ficar dias com aquilo, sabe? E aí sim, as coisas meio que surgem. Eu acho que você abre. Sim. Eu acho que você abre esse portal e permite que esse fluxo que vem de vários lugares, né? Na verdade, tudo, eu costumo dizer que tudo é um pouco autobiográfico. Por mais distante que seja, uma vez que você é o canal da coisa, passa por você. Claro. Então, aí você acaba buscando uma referência, um amigo, uma situação, uma coisa que aconteceu na rua, se é uma coisa de humor, você vai muito para isso, né? Pro cotidiano. O Chico Anísio, uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, a primeira coisa que eu sei da piada é o final. E ele vai construir a piada do final pro começo. Eu vi isso numa entrevista e fiquei, cara, sensacional. O final ele sabe, é a única coisa que ele não pode perder, é o final. E aí depois ele vai construindo os obstáculos, né? Ou seja, o que fosse o ponto de virada até chegar no começo da piada. Até porque o bom da piada é o final, né? Exato, então ele tem que saber, tem que ter o punch. E o Chico Anísio, pelo amor de Deus, né? 200 personagens, né? Um absurdo, né? O tanto de coisa que ele já fez. Siri, você é um homem realizado? Sou, cara, sou, mas com muitas inquietações, né? Assim, hoje, cada vez mais, me permito isso, me permito aceitar isso. Assim, as pessoas, naturalmente, é muito chamativo, é muito impactante você dizer, puxa, 27 anos de carreira no teatro. Assim, às vezes eu falo assim, pô, vou fazer tal coisa. E aí um amigo até me falou isso um dia desse, falou assim, pô, Siri, você às vezes se arruma uma sarna pra se coçar, né, velho? Mas não é isso, cara. É porque o teatro parece que assim, isso tá entregue. Claro que a gente vai continuar, eu espero que por mais tempo, fazendo coisas novas, e produzindo, e reapresentando o nosso repertório e tudo. Mas o artista é inquieto, você sabe disso. Claro. O ser humano é inquieto, o artista mais ainda. Quem se permite assumir essa coisa artística é inquieto. Então eu sou realizado e talvez um aspecto da realização seja o fato de não ter ainda feito tudo, então, sabe? Isso assim, eu estou realizado por ainda buscar. Exatamente. A próxima pergunta era, falta alguma coisa? Já respondeu. Qual foi o seu maior momento na sua vida? Geral. Esse aqui foi o meu maior momento. Cara, eu acho...
Eu acho que foi a chegada dos meus filhos. Acho que isso legal. Eu acho que é o que transforma um homem. Com certeza. Assim, quando você está consciente daquilo, quando aquilo vem bem. Tem situações, a gente sabe, da vida de Claro. pessoas que isso chega de forma tumultuada e tudo. No meu caso, não. Foram momentos muito bons e que hoje parece que é o que dá sentido, dá liga a tudo. Bonito, legal. Aí a próxima pergunta era, qual é a diferença do Adriano Siri, pai e o pai, né, e o artista? Qual que é? Você falou, tá ligando uma coisa na outra. É tudo muito ligado, né, cara? Assim, eu como pai, eu me sinto, assim, muito preocupado em duas coisas, basicamente. Que meus filhos sejam felizes. Mas isso não é assim, não é o conforto material, não se trata disso. Se trata, acima de tudo, de que eles estejam conscientes do mundo, que sejam autênticos. Um pouco da felicidade é a gente saber que não é feliz o tempo todo. Claro. Então, quando você fica consciente disso, você fica um pouco mais tranquilo, né? Então, eu procuro ter isso com eles, né? Essa relação de mostrar isso de forma muito espontânea. Claro que isso não é um discurso, né, assim, para ser proclamado. E a outra coisa é que, sim, eu acho que quando a gente começa a pensar na importância, na existência do filho, a gente se propõe a contribuir para o mundo. O mundo é melhor com o seu filho e a sua ação para o mundo precisa ser melhor porque você quer um mundo melhor e você quer conscientizar os seus filhos de que é importante que eles sejam conscientes e queiram melhorar o mundo ao seu redor, minimamente ou no macro mesmo. Legal. Você tem algum ídolo? Não, assim, a gente tem ídolos artísticos, né? Beatles, no teatro, algumas pessoas. Eu admiro muita gente, né? Muitos artistas e não artistas. Sim. Mas eu não posso dizer que eu tenho um ídolo. Assim, um ídolo. Não. Eu sou fã de muita gente. Claro. Mas um ídolo, cara, sei lá, Buda, Jesus Cristo, os caras assim são que eu curto. Qual é o seu maior legado? Bom, cara, eu espero que seja um legado de gentileza, de ternura, de um mundo bom. Eu acho a minha avó, quando eu era criança, eu tinha 10 anos por aí, a minha avó falou para mim assim: olha, toma cuidado com o seu sorriso. Você pode conseguir o que você quiser com o seu sorriso. Olha, e você tem um sorriso largo, fácil, contagiante. Cara. Então, eu acho que talvez essa seja a minha maior marca. E o sorriso veio. Cara, o sorriso, né? É uma... Você trabalha com sorriso. E o sorriso é uma coisa maravilhosa, né? Sorrir. Assim, o que pode ser mais candura, alegria, companheirismo? O sorriso é tudo isso. Então, espero que seja o meu legado esse. Com certeza que vai ser mesmo. O que você não fez em algum momento da sua vida que você faria agora? Em algum momento eu não fiz. Agora eu iria fazer. Você pensa numa situação dessa? Não, andar de moto. Olha, você nunca andou de moto? Não, já andei uma vez ou outra. Não, mas eu tenho muito medo de moto, tenho muito medo. Mas assim, o que eu não fiz e gostaria de fazer... Agora, nesse exato momento. Cara, Picarelli, como eu te falei, eu tenho projetos em andamento, tá? Coisas que eu estou fazendo, estou realizando. Assim,
não tem uma coisa de sonho, conhecer tal lugar. Isso tudo, eu acho que tudo isso a gente consegue. Tudo é possível fazer. Não há nada que nesse momento que haja uma frustração, digamos. Não, o que eu pretendo, eu vou fazer. Eu quero fazer e estou trabalhando para isso. Mas eu não tenho nada assim, não. Eu falei da moto de brincadeira, porque eu acho muito legal, deve ser muito gostoso, mas eu tenho um medo. Eu já tive. Eu tenho medo desses gramados. Eu já tive e já caí. Ou seja, sempre é difícil, né? Aquela situação. Você já fez, eu não fiz. Exatamente. Mas estou abrindo mão por enquanto. Legal. Ó, por favor, aqui para a sua câmera, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Qualquer uma, Siri. É o final. O que você quiser. Tá bom, sejamos felizes, sejamos íntegros, acima de tudo, cada um consigo mesmo, íntegro, verdadeiro, para que essa felicidade sua se expanda e sejamos, portanto, todos mais felizes. Olha só, valeu! Adriano Siri, muito obrigado pela sua presença, adorei, foi ótimo, tá? Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Foi uma honra estar contigo, te rever, com ver certeza. teu sucesso, saber um pouco mais de você. Que legal. Te desejo todas as coisas boas. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.